Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind aqui na TVU, na Universidade Federal de Uberlândia, para mais esse episódio. Do meu lado, nosso super professor, co-host, guerreiro, Rafael. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bom. Hoje a gente vai conversar sobre vendas, empreendedorismo, sobre tecnologia, bom, tudo isso que a gente vem trazendo na nossa série da Uber Hub. Inclusive hoje é o nosso último episódio, professor. Dessa série é o último episódio e aí temos a satisfação de receber aqui esse convidado especial para fechar com chave de ouro. Ele que é COO na IP Digital. Daqui a pouco você vai falar pro pessoal um pouco, porque todo mundo é acostumado com esse CEO, né? Agora vamos falar do COO, né? Mas que eu acho que é tão importante quanto. Roberto Viana, CEO da IP Digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer poder estar aqui. Fico honrado pelas pessoas que já passaram aqui, né? Assisti todos os episódios antes aqui. Ah, que legal. Eu fico muito feliz de poder colaborar, né? É a parte que eu mais gosto também de colaborar no ecossistema. Olha que legal. Cara, seja muito bem-vindo. Acho que a gente falar sobre o nicho, né, que vocês estão é muito interessante, principalmente depois da pandemia, né? Porque muitas pessoas descobriram que estava precisando daqueles clientes que vocês atendem. Sim. E aí eu tô gerando um suspense, por quê? Porque a gente vai falar hoje com o CEO da IP Digital, que trabalha em todas as frentes e esforços para poder fazer óticas venderem mais diversas formas. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso. Mas, Roberto, a gente até conversando antes, né, dos bastidores, a gente conversando um pouco da sua vida. Como é que começou essa jornada sua, né? Porque para você chegar a ser CEO na IP Digital, você passou por vários momentos antes, né? Como é que essa jornada sua, enquanto profissional, começou? Falar que eu sonhei ser empreendedor não é verdade, né? Tipo, não estava nem no meu planejamento inicial. Qual era o seu sonho de criança? Meu negócio, eu não tinha muito uma expectativa de alguma coisa, falar, eu quero ser médico, eu quero ser piloto de avião, né? Alguma coisa assim. Mas eu gostava muito de tecnologia. E eu acho que uma das coisas que fez eu entrar nesse caminho da tecnologia, lá atrás, meu avô um dia comprou um MSX, que era um computador que, tipo, não tinha memória, você codificava, você desligava o computador, perdia tudo, né? E aí, com o tempo, foi passando por fita cassete, depois disquete, e aí começou a tecnologia ficar mais fácil. Eu acho que isso me ajudou um pouco a ir para essa parte de tecnologia, eu gostar mais da área de tecnologia. Mas eu comecei trabalhando, a Ana e o Lucas tiveram aqui, né? Então, sim, a Ana trabalhava na Landix e eu falei para ela, né? Um dia eu fui um concorrente dela, eu trabalhava na Nanet. Olha, né? aí. Meu primeiro emprego, quando eu entrei na faculdade de Ciência da Computação, foi um estágio como no provedor de internet e eu instalava internet na casa dos outros, né? Mas sim, não era igual a internet hoje, né? Era aquela internet que você ia lá com disquete, caixinha de disquete lá de 10, 12 disquete para instalar em Windows 3.11 ou Windows 95 quando saiu, né? Então, eu comecei a conhecer essa parte de tecnologia quando eu comecei a trabalhar no provedor de internet. O que era a parte boa, né? Então, enquanto todo mundo conectava à noite, de madrugada, né? Quando era mais barato, eu conectava o dia inteiro, né? Então, eu ficava dentro do provedor. Então, eu tinha acesso à internet durante praticamente o tempo que eu estava lá, né? Então, eu estudava à noite, fazia faculdade na Unitri, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no provedor de internet e depois um amigo meu que trabalhava no Martins perguntou, você tem uma familiaridade de site e tal, o que aconteceu? Como eu passava muito tempo dentro do provedor, eu comecei a descobrir como é que esse negócio funcionava, né? Descobri como é que fazia página, fiz a página da turma da computação nossa lá, e aí ele falou, você mexe com site e tal, estão precisando de um cara para fazer site lá no Martins. Ele estudava com você? Ele estudava comigo, né? O Severton, um cara fantástico, que me ajudou bastante. E aí ele falou, cara, estamos precisando de um cara que sabe site. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam mexer com isso, né? Aí fui lá no Martins, fiz o teste, eu acho que talvez eu passei porque eu era o único que tinha possibilidade de conhecimento para poder fazer isso. Trabalhei lá no Martins e aí lá no Martins eu passei praticamente com quase todas as áreas de tecnologia. E fiquei bem no comecinho dos anos 2000, né? Bem no comecinho dos anos, um pouquinho antes do ano 2000, foi quando o Martins, eu saí do Martins quando eles lançaram o B2B. Né, que é o site do e-commerce, né, que até hoje tem o site do Martins. Né, esse foi o último projeto que eu trabalhei.
E depois eu fui convidado para trabalhar na Algar, também na área de tecnologia. E aí na minha cabeça era assim, né? Vou seguir na área de tecnologia, vou ser sei lá, um diretor da área de tecnologia, né? Na minha cabeça CTO. ia ser, naquela época não tinha essas não tinha siglas, essa sigla. né? Mas, tinha lá fora, mas não usava aqui, mas não usava aqui, Então, na minha cabeça, vou seguir carreira, não tinha muita, talvez a vontade de ser especialista, mas talvez numa carreira mais gerencial e tal. E aí, no meio do caminho, eu saí da área de desenvolvimento, passei para a área de desenvolvimento de produto, e aí comecei a trabalhar com criar os produtos, né? E aí me deu uma visão de negócio. Foi quando eu fiz a gestão empresarial aqui na Fagem, né? E isso já me deu uma visão diferente. Falei, eu tinha uma visão um pouco limitada de tecnologia, aquilo me abriu a visão onde eu falei, cara, tem muito mais, tem um mundo maior aqui para eu poder explorar. Aí, tá vendo, Paulo? Ele é egresso nosso também. Praticamente todo mundo Acho que só tá passando por Oswaldo aqui também era, não era? É egresso nosso da UFO de algum lugar. É verdade. E ele é filho da casa. Inclusive, nós estávamos conversando, a formação nossa é parecida em áreas distintas, mas a graduação fizemos na mesma instituição de ensino, na Unitri. E eu fiz especialização aqui também na Fagem, na primeira turma de finanças empresariais. Na época, eu falei, eu não vou fazer gestão empresarial, porque eu tinha acabado de formar administração. A gestão empresarial é ideal para pessoas que são de outra área, né? Então, só para fazer essa ressalva aqui, da gente estar valorizando a prata da casa. Verdade. Mas que legal. E aí você teve várias experiências, né? Aí eu comecei a ver a área de produto. Então, assim, a criação de produto eu passava talvez só no final, que era desenvolver o software. E aí eu comecei a ver a parte inicial, que era olhar para marketing, para ver se o produto que queria lançar, se tinha aderência ou não no mercado, como é que custava isso, como é que fazia um business plan. Então, sim, foi uma visão bem maior que eu trabalhei na Algar. E aí, nessa época eu também dava aula lá na Unitri, e depois tive a oportunidade de trabalhar em Belo Horizonte. Foi quando me acharam na época, o Twitter, de um amigo meu que tinha uma conexão em comum, e me falaram, tem uma oportunidade lá de você trabalhar como gerente de produto numa startup. E eu não fazia a menor ideia do que era a startup. Sambatec. Legal. Que até hoje... É do Gustavo? Gustavo Caetano. Do Gustavo de Araguari. Sim. Sambatec, que legal, hein? E aí, assim, eu falei, cara, o que é startup, né? Foi procurar saber o que era startup, porque eu não sabia o que era startup. Entendi um pouco do negócio, falei, mas é uma empresa um pouco menor e tal, mas tem uma injeção de capital, né? Mas ainda conhecia muito pouco sobre isso. Fui lá em Belo Horizonte, conheci como é que funcionava, falei, é uma empresa diferente e tal, e era uma empresa de vídeo e já tinha bons clientes, né? Tinha SBT, Globo, Band, enfim, tinha bons clientes aí. O que eles faziam lá? Era um YouTube corporativo, né? Então, eles pegavam para que as plataformas não tivessem que fazer uma gestão, por exemplo, no YouTube, né? Então, eles tinham a própria plataforma. E aí eles criavam essa plataforma, era uma plataforma white label que eles podiam disponibilizar para os clientes. É como se o SBT tivesse sua própria emissora, né, ou transmissor dos vídeos que tinham lá. E aí fui viver essa experiência de trabalhar numa startup sem saber de fato o que era uma startup. No final das contas, é uma empresa, né? Tá lá o CNPJ e você tem que aprender. É empresa iniciante, que a gente falou isso a vida inteira. Aí o pessoal, os modismos que o brasileiro adora, né, importar tudo em língua inglesa, né? Paulo, que você sabe que eu sou crítico desse negócio, cai de pau, sou discípulo da Cíntia Chagas. E aí o povo inventa essas coisas. Hoje tu tem que falar nome em inglês, né? Por isso que eu gosto muito de seguir aquele, não sei se você conhece, no Instagram, um perfil que chama, acho que é Lá na Firma ou Na Firma. Sim, critica muito sobre isso. E aí ele acaba com o povo com essas frescuras, né? Mas beleza, vamos lá. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO.
Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você, por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de Gestão da Informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora, nesta fase, certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente a apoio consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica, profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Mas engraçado, quando você fala em relação à startup, né? O que eu pelo menos vejo, né, da startup é que ela tem um modelo de negócio um pouco diferente de uma empresa, por exemplo, o escritório de contabilidade. Sim. Que se a gente pegar o escritório de contabilidade no dia 1 e a gente pegar uma startup no dia 1,
tem várias diferenças aí que eu acho que são importantes de a gente entender. Acho que o primeiro, né, é em relação à forma de condução, né, das operações. Né? Dentro de uma startup é um processo mais horizontalizado, né, a comunicação ela é um pouco mais de brainstorm, né, e talvez até não bootstrap, né, por meio de investidores, um projeto disruptivo, né, com uso um pouco mais pesado da tecnologia, né, com uma integração maior, diferentemente talvez de uma empresa que tem um processo já mais estabelecido, até mesmo por uma já existência dela. Né? Por isso que eu sempre digo que a startup é uma empresa que vai se encontrar pelo caminho. Com certeza. Né? Tanto em processos na área de quanto... tecnologia, sobretudo. Né? Sim, porque a tecnologia ela vem evoluindo muito rápido, mas não necessariamente. Mas é uma empresa que vai se encontrando... Por exemplo, a gente tem acho que em Ribeirão Preto, ou em Campinas, uma empresa startup de casa de massagem, mas não é isso que você está pensando. É de massagem mesmo, massagem terapêutica, mais 60, massagem para quem tem algum tipo de deficiência física. Então, é considerado uma startup... Porque todos os processos, a forma de vender, a construção de produto, tudo está sendo construído junto com a própria empresa, que está se encontrando, vendo, fazendo testes de o que é o melhor produto, o que o pessoal aceita mais no mercado, diferentemente talvez de um nicho já mais segmentado, né? Como eu disse para vocês, o escritório de contabilidade. Pô, você tem que fazer certificado, você tem que, né, gerir folha de pagamento, não tem muito o que se inventar. Né? Então talvez eu acho que se a gente pudesse pensar a startup enquanto... Qual a diferença dela, dia 1, day one, dela e de uma empresa, talvez seria isso, né? Ela se encontrar ao longo do caminho. O que você acha? A parte da tecnologia que eu acho que pode ser o que diferencia, porque a gente fala que a startup ela vai mais rápido, né? E aí o que ela usa, no final das contas, a maioria das vezes é tecnologia. Então, quando a gente olha para a casa de massagem, talvez eu não consiga ter uma escala igual, por exemplo, no nosso caso. Né? A gente tem lá 6.200 clientes hoje. Para ter 6.000 clientes numa casa de massagem, você vai ter que crescer algumas coisas. Enquanto a gente cresce servidor, esse cara tem que crescer talvez em expandir para o Brasil. O custo da expansão ele é muito maior. Então, por isso que quando a gente consegue fazer isso o custo de aquisição de cliente também muito maior. Então, é um pouco do isso que vai muda a depender tecnologia. muito do modelo de negócio, do tipo de produto. Né? Essa é a minha visão. Que eu vejo dessa forma. Não é a palavra startup que vai definir o ritmo que vai ser impregnado, mas o setor que ele está entrando, a questão da competitividade ali dentro, você tem mais competidor, menos competidor, a perspectiva de crescimento daquele setor, tudo isso que vai definir. Agora, uma coisa que eu percebo é que ao longo dos últimos 25, 30 anos, né, que é o período que nós estamos conversando aqui, quando você começou, mais ou menos, uns 25 anos, né, houve até para quem está iniciando o negócio, independente do tipo de negócio, né, se a pessoa vai para o empreendedorismo por necessidade, porque ela não tem alternativa no mercado, muitas vezes ela começa na marra. Se ela vai para o empreendedorismo por opção, ela já se estrutura e se prepara melhor. Mas mesmo quem vai por necessidade, já tem hoje uma conscientização, fruto da mídia, sobretudo de rede social nos últimos tempos, que tem muito perfil falando sobre isso, da necessidade de se profissionalizar e se preparar para qualquer negócio que você esteja investindo. O Sebrae é muito importante nesse processo aqui no Brasil. E ajuda bastante. Então, negócios, mesmo ainda que tradicionais, como o que o Paulo citou, hoje não basta eu abrir um escritório de contabilidade, senão eu vou ser mais um escritório de contabilidade, talvez não vou conseguir clientes. Então eu preciso de ter algo mais. E isso as pessoas já estão entendendo, muitos que vão entrar já estão entendendo isso e buscando adotar no seu negócio inicial, melhor dizendo assim, essas características que vocês disseram com o nome de startup aí, né? Então, agora, eu vejo também como você, que realmente negócios físicos, vamos falar, que demandam uma estrutura física, aí realmente... né? Você precisa de estrutura, a pessoa vai até... ou seja, que não se resume a isso aqui, ao notebook, que a loja não está aqui dentro, né? Ela existe, a gente tem que esperar o cliente vir ao encontro própria ótica, dela. Né? É verdade. Ela
ela demanda outras características em termos de investimento e do ritmo de expansão. E foi bom você falar sobre ótica, porque vamos pegar um gancho aqui. Eu não sei quem são seus clientes. Ah, você sabe. Eu não sei o nome dos clientes. Eu não sei se você atende alguma rede de óticas muito conhecidas, grandes, mas a gente viu uma expansão vertiginosa nesse segmento nos últimos 10 anos, sobretudo no que concerne a franquias, né? E aí, até nesse segmento, a gente percebe que teve esse crescimento gigantesco, com esse formato que nós comentamos agora. Como é que você vivenciou isso? Como é que você está vendo isso? Porque você estava desde 2016, né? Você está desde 2016. Eu entrei em 2016 e assim, naquela época, até quando eu entrei para a IP, a gente ainda tinha uma versão do software desktop, que era um limitante para crescimento. Por quê? Porque o software desktop é aquele que você vai instalando em máquina, você vai fazer uma atualização, você dá um custo muito alto para poder fazer isso. Então, naquela época, quando a gente falou assim, bom, a gente tem o interesse de crescer e expandir, tecnologia faz diferença. Então, a gente vai ter que ir para a nuvem. Então, uma das coisas que a gente fez lá atrás foi, primeiro, migrar o sistema, né? Converter o código da versão desktop que a gente tinha ali para uma versão online. Aquilo passou a dar uma escala maior. Por quê? Porque aí eu fazia uma vez, qualquer modificação que a gente faz hoje no software lá, todos, no caso nossos 6.200 clientes hoje, são impactados diretamente. Ao contrário que a gente tinha, por exemplo, uma limitação quando a gente tinha a versão desktop. Então, isso também mostra que não necessariamente você tem tecnologia, isso vai te dar escala. Dependendo da tecnologia, às vezes não te ajuda a dar escala. E aí, falando sobre essa questão de ter mais franquias e óticas assim, né? O que a gente percebe é que a gente hoje não atende grandes franquias, por quê? Porque essas grandes franquias, elas têm um software próprio e elas têm demandas próprias, né? Então, elas são, ela quer um relatório gerencial para olhar todas as óticas que estão abaixo delas, por estado, enfim. Quando a gente oferece a nossa solução, a gente está olhando para o dono da ótica ali, e não para o dono da franquia. O dono da franquia, como perfil, ele tem outras necessidades. O que a gente percebeu? Que pequenas franquias têm uma necessidade de ter uma visão agrupada. E isso foi uma adaptação que a gente fez ao longo do tempo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, na nossa base lá, a gente vai ter, 95% da base do cara que tem uma ou duas lojas. Mas a gente tem gente que tem 20 lojas, 30 lojas, enfim, muito mais lojas. Esse cara, ele quer ter uma visão e a gente precisou se adaptar ao longo do tempo com isso. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que está me lembrando muito a conversa que nós tivemos com o Davi. Exatamente. Do completamente. PG Pharma. Que ele tem um modelo de negócio para atender farmácia parecido com o seu. Sim, muito. Né? E o que eu vejo que, para nós, o que ajudou a gente a ter essa escala é o que talvez as pessoas, que eu percebo quando fala assim, vou montar uma startup, vou pensar num produto, foca no produto ao invés de focar aonde dá escala, que é venda. Então, o que a gente fez? Quando a gente decidiu falar, bom, vamos trocar a tecnologia do desktop para o online, o que a gente precisa saber esse negócio tem escala? A gente consegue vender? Então, quando a gente pegou... Porque no início é custo, né? Porque assim, no final das contas, o que você precisa saber se esse negócio vai dar certo ou não, é o quanto que você consegue vender. Como é que você faz para poder fazer a aquisição dos seus clientes? E para nós era uma dúvida, porque eu tinha o software, eu tinha tecnologia, eu tinha cliente, mas eu não sabia se eu ia vender 2, 3 por mês ou eu ia vender 100 por mês. Essa era a grande dúvida. Com qual velocidade? É a grande diferença de quem atua nesse mercado digital, vamos dizer assim. Porque você pode, de repente, explodir em venda do dia para a noite. Sem aumentar custo operacional. E essa é uma outra vantagem. Assim, o servidor, ele vai aguentar 1.000 clientes, talvez até 2.000 clientes. Sim. Então, e o custo talvez aumenta pouca coisa, né? Exatamente. Aí, quando você olha para uma outra
para o nosso tem cliente. estoque para começo de conversa. Exatamente. Eu falo que antigamente a gente fazia aquela promoção da Black Friday, eu falei, vai queimar o quê, né? Não tem licença para queimar. A gente acabou mudando, chama Black November, né? Só para pegar o gancho da promoção. Mas essa parte é uma das coisas que ajuda. Então, pensa o seguinte, no caso do nosso cliente, para ele abrir uma nova loja, o que ele precisa? Ele precisa de um novo ponto de venda. Ele vai ter uma limitação, porque a limitação é as pessoas que circulam naquele lugar. E para ele expandir a loja dele, ele vai ter custo para poder fazer isso. No nosso caso, a gente tem um custo muito menor. Então, essa é a grande diferença. A gente consegue expandir com tecnologia, ao invés de ter que ter um ponto de venda, né? E essa faz a diferença. E o foco de vocês hoje é só ótica. Só ótica, exatamente. Em quais frentes você atua? Sistema? É isso que eu queria saber. O que é que você entrega de solução para ele? Não é isso, Paulo? Exatamente. O lojista, o que ele precisa lá é fazer a gestão, né? Então, a gente sabe que quem faz boa gestão num varejo, né? Então, a ótica é um varejo. É um ERP para ótica? É um ERP para ótica, Então, quem faz uma boa gestão, a gente entende que esse cara vai prosperar. Então, a gente ajuda ele desde o básico, que é cadastrar cliente, cadastrar produto, fazer uma ordem de serviço, fazer uma venda, emitir uma nota fiscal. É o básico de um varejo. Se você falar de, sei lá, qualquer outra, uma loja de material de construção, ele faz a mesma coisa. Aonde que a gente diferencia? Aonde a gente vai para a receita, laboratório. Então, todas essas coisas que são específicas do nosso negócio, a gente passa a atuar melhor para o cliente. Então, ele vai lá, pega a receita que ele recebe lá da consulta que ele fez, o cara lança lá no sistema. Deu um ano, o que o cara lojista faz? Sua receita venceu, vamos fazer você vai fazer uma nova receita? Volta aqui na loja para comprar de novo. O varejo vai ganhar grana onde? É na recompra. Então, o nosso sistema ajuda ele a fazer isso. Então, desde essa parte de gestão, para a parte de relatórios, aí tem contas a pagar, contas a receber, entra na área de marketing para poder ajudar a fazer esse cara a trazer mais pessoas, né, a ter mais leads ou mais clientes para voltar na loja, e até mesmo o que a gente faz que é o pós-venda, né? Essa é a parte que a gente gosta muito de falar para o cliente, por quê? Porque a gente ajuda esse cara a vender mais. A gente cria uma régua de relacionamento lá, conecta esse negócio no WhatsApp e o cara faz a venda a partir daquilo lá, ele já começa a relacionar com o cliente dele depois para fazer esse cara voltar na loja. Então, esse é o grande diferencial que a gente tem. Tá. Você falou sobre marketing, né? Durante a pandemia, onde muitas óticas não tiveram, sobretudo no começo, uma queda de faturamento, e a gente viu surgir modelos interessantes aí, aproveitando principalmente rede social, com filtros, para experimentar armações. Vimos outros modelos das pessoas enviarem para casa um kitzinho com 3 armações e depois ela escolhe qual que ela quer e devolve, etc. O que você poderia compartilhar conosco que você percebeu dos seus clientes e que vocês tiveram que melhorar no sistema para atender durante a pandemia o seu cliente? Teve alguma demanda desse tipo? Uma das coisas que a gente percebeu era o seguinte, essa questão do cliente, ele fala, o cliente do nosso cliente não foi mais na loja. Então a loja estava fechada, mas esse cara precisava continuar vendendo. Uma das coisas que a gente viu como necessidade, a gente acabou criando na pandemia e até na época a gente disponibilizou gratuitamente, foi fazer uma vitrine online. Então, no sistema, ele fazia a venda presencial. E a gente falou, se esse cara não está mais presencial, não vai dar tempo de eu fazer um e-commerce, porque a gente não sabe quanto tempo esse negócio vai durar e também não sabe o investimento que a gente vai fazer. Vamos fazer uma vitrine. O que a gente fez? A gente foi lá, fez ele poder selecionar nos produtos que ele já estava cadastrado, então os produtos ele já estava lá no estoque dele, se já tinha foto, melhor ainda, ele selecionava e falava, eu quero mostrar numa vitrine. Eu montava uma página para ele. O que ele fazia? Pegava essa página, mandava para os clientes dele, falava, tem essas armações em promoção, tal, ou até mesmo óculos solar, mandava para o cliente dele e falava, você não quer comprar? Ele clicava lá no que ele selecionava, caía no WhatsApp do cliente dele lá e fazia. Foi uma solução simples. A gente não quis fazer também um negócio muito fora da curva. Inventar a roda. Exatamente. Né? Mas a gente precisava de uma solução simples para aquele momento. E rápida, exatamente. É um paliativo. Naquela época ajudou muito, por quê? Porque ficou mais fácil do cliente comunicar com o cliente final dele. E uma outra coisa que a gente, ao longo do tempo, a gente também desenvolveu e hoje virou um produto, é o que a gente chama de pupilômetro virtual.
que é a possibilidade do cara tirar a medida, né, do óculos, enfim, para saber se vai ficar bom ou não, só que a distância. Então o cara pode mandar uma foto hoje, e aí a gente usa lá reconhecimento facial, né, inteligência artificial para identificar a pupila, tal. O cara manda uma foto e aí a gente automaticamente identifica o que é o rosto, o formato, tamanho, medida, e aí já faz, já toma as medidas dele automaticamente pelo sistema lá, e isso ajuda para o nosso cliente. São ferramentas que a gente conseguiu desenvolver para ajudar o nosso cliente a vender mais. E você tem tido cliente fazendo venda online, muita venda online, vocês fornecem soluções para ajudar o cliente nessa... Ele quer montar um e-commerce. Então, o cliente nosso, pensa assim, a maioria, pega 95% da base, é um cara de uma loja só. Sim. Aonde que ele está hoje no digital? Ele está lá no Instagram. Então, fechar uma compra no online é um negócio muito ainda longe dele. Por quê? Porque ele quer integração com estoque, a complexidade de ter um e-commerce... O custo é maior do que o benefício que ele vai ter, do que o retorno. Ele atende muito um público da região ali, do entorno dele, etc. Exatamente. Ele não tem uma necessidade de uma venda, por exemplo, eu sou de Uberlândia, eu quero vender para Ribeirão Preto. Não, a minha ótica atende em Uberlândia, eu vou vender para as pessoas aqui de Uberlândia. Então, essa necessidade, por exemplo, de ter um e-commerce seria talvez para quem ou é franquia ou são grandes redes para poder fazer isso. E isso é a minoria. A gente tem cliente grande que já demandou isso para a gente? Sim. Né? Então, o que a gente tem estudado? Como é que eu faço para, ao invés de desenvolver um e-commerce próprio, eu fazer uma integração com o que já existe? Então, eu só faço essa comunicação, para não ter que reinventar a roda. Né? Desde o começo é ótica? Desde o começo da IP é ótica? Sempre foi ótica. E por que ótica? Como é que foi essa escolha? Essa história é curiosa. O Rafael, que é o que começou lá atrás, né? Ele tinha algumas pessoas conhecidas e ele desenvolvia sistemas, né? Então ele também era da área de tecnologia e ele desenvolvia sistema e recebeu uma demanda lá. E na época ele recebeu uma demanda da fotótica, né? Que não era... A ótica também fazia revelação de foto, Exato. né? E aí tinha demanda de algumas coisas, que era tanto controlar a ordem de serviço da ótica, quanto também pegar o filme, né? Que você chegava na ótica lá, levava o filme para poder revelar, pega um envelope e tinha que catalogar esses envelopes. Ainda existe a fotótica? Acho que não. Porque eu acho que não me lembro. Para poucas pessoas que ainda gostam da máquina no filme, né? Não, mas eu tô falando como ótica. Eu era cliente deles como ótica. E na época que você está contando aí, era um grupo forte. Sim, exatamente. Mas não, assim, obviamente que depois com a tecnologia mudou muita coisa e ótica acho que hoje tem ótica que talvez é relojoaria, né? Alguma coisa nesse sentido. Vende joias e tal, mas para essa parte eu acho que não tem mais não. E aí começou com essa demanda, ele fez lá um pequeno sistema para esse amigo indicou mais um, e aí começou meio que no boca a boca. E aí ele falou, pô, esse negócio tá fazendo sentido, né? Só que nessa época ele ainda trabalhava dentro na Algar. E aí o que ele fazia? Ele fazia aquele negócio, né? Como um bom empreendedor você trabalha de manhã e à tarde no que te paga o seu salário, e à noite você ia vender para os seus clientes, atender seus clientes. Uma renda extra. Exatamente, né? Complementar a renda, né? E aí ele percebeu que o boca a boca começou a fazer sentido. Na época ele começou a usar um pouco de anúncio na internet para poder atrair mais clientes, começou a dar certo. Ele falou, cara, me parece que tem um público grande para isso, eu vou me dedicar. E aí começou essa jornada, né? Ele resolveu sair, e aí depois o Geraldo colocou uma grana para também sustentar, então tipo, ainda não dava tanto dinheiro a ponto de pagar o salário, né? E aí depois ele chamou o Fernando, que aí a gente fez essa conversão do desktop para online, e o Fernando ajudou a gente nessa parte de tecnologia. E depois, por último, foi quando eu cheguei para poder trabalhar essa parte da escala, né? De tipo, vamos montar um processo de vendas aqui, vamos atrair cliente para a gente conseguir ver se realmente esse negócio vai ter escala do que a gente imaginava. E vocês imaginaram que em 2020 vocês conseguiriam atingir 1.000 clientes? Porque quando você entrou em 2016... Quantos clientes mais ou menos tinham? Na verdade, em 2016 tinham, acho que mais ou menos uns 300, 400 clientes. Na verdade, acho que foi em 2018, se eu não me engano, que a gente chegou nos 1.000. 18? Acho que mais ou menos isso. 2018, eu acho que a gente deve ter chegado em 1.000 clientes. Porque se a gente está em 24 com 6.000, eu acho que, sei lá, cada ano mais ou menos a gente crescia 1.000 clientes. Era mais ou menos essa conta que eu faço meio que de cabeça aqui, né? Então, eu acho que
a escala que a gente imaginava, tanto é que quando a gente fez o plano de negócio para apresentar para um investidor, a gente, na verdade, errou. E, por sorte, a gente errou para menos. Né? Por quê? Porque a gente falou, não, vai ter menos clientes. Fomos muito conservadores, E por uma boa, eu não falo que é sorte, mas é a competência que a gente conseguiu fazer lá, a escala foi maior do que a gente esperava. E aí a gente conseguiu fazer isso. Falou, bom, esse negócio faz sentido, então agora a gente vai tratar esse negócio, né, tipo, como um negócio para ter mais escala. E aí a gente começou a contratar mais gente, e aí esse negócio deu super certo. E em 2023 vocês ganharam um prêmio, né, das 10 melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. Né? E você, não coincidentemente, é CEO da empresa, né? Como que você pode dizer que tanto não só a sua gestão, mas a forma de trabalho da equipe, o que você atribui a vocês terem conseguido isso? Você acha que é mais uma questão cultural ou operacional da empresa para vocês chegarem nesse prêmio? Eu acredito que é bem cultural. A gente, nós somos em 4, eu, o Fernando, Rafael e o Geraldo, nós somos 4 pessoas complementares. Então eu percebo que dessa complementaridade a gente conseguiu criar uma cultura boa, aonde as pessoas entendiam como que a gente gostaria de trabalhar. A gente veio, por exemplo, eu, o Fernando e o Rafael, a gente trabalhou no Grupo Algar e a gente já entendia que você tinha que dar o bom recurso para as pessoas trabalharem para elas se sentirem bem, né? Não era a ideia da startup de piscina de bolinha e alegria e tal. Não, cara. Bolinha, né? Mas você tem que ter um ambiente legal. Essas pessoas precisam estar compradas com o negócio ali e tem que estar satisfeito. Então, o que a gente fazia? O que a gente olha hoje, fala que é o básico, que é dar atenção, entender se a pessoa se tá bem ou não, se no dia ela não estiver legal, se ela quiser dar um prazo aí, ok, cara, tá tudo certo. Ao invés de talvez ficar cobrando igual as empresas faziam e tipo levava a galera ao estresse. Naquela época não existia burnout, né? Mas tipo a galera simplesmente despirocava e ia embora, né? Então a gente falou, cara, vamos fazer um negócio bacana onde as pessoas vão se orgulhar de trabalhar. E eu acredito que ao longo desse tempo a gente foi construindo bons rituais dentro da empresa, que a gente conseguiu transferir isso para a liderança. Então essa parte é uma parte que eu acho que a gente conseguiu fazer isso, aonde os líderes conseguiram transmitir isso para as pessoas que são os liderados lá, que é, cara, você precisa aqui ter um apoio, eu vou vir aqui te ajudar. Eu não chego lá e falo pro cara, ó, amanhã você começa o trabalho aí, você tem que vender e dar seus pulos aí, você tem que bater meta. Não, você dá treinamento pro cara, você ensina, você acompanha, você faz acompanhamento semestral, enfim, tudo isso, né? Isso ajuda as pessoas a falar, pô, eu quero trabalhar aqui. A maioria das vezes que eu percebo as pessoas que saem das empresas é assim, pô, o chefe, o cara lá é um carrasco, né? O que a gente faz? Obviamente que a gente cobra, não vou falar que a gente não cobra, a gente cobra. Tanto é que eu acho que se a gente não cobrasse tanto, a gente não teria o resultado que a gente tem hoje, mas a gente também dá o suporte, né? A gente ajuda as pessoas, dá o apoio que as pessoas precisam lá, e eu acredito que as pessoas ficam na empresa exatamente pela cultura que a gente consegue construir. Isso é muito difícil de fazer, mas a partir do momento que a gente consegue ter as pessoas fazendo isso, né? A semana passada a gente, pela 4ª vez, recebeu lá o título lá do Great Place to Work. Né? Que legal. O que é um negócio bacana? As pessoas que executam esse processo hoje já não somos nós, mas somos as pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, essas pessoas já compraram a cultura, elas já sabem como é que funciona essa operação e elas já sabem distribuir isso. Então, não depende mais da gente falar que a empresa é boa para trabalhar. As pessoas que já estão lá, elas estão já vivenciando isso. E aí, isso é só uma consequência. Legal, legal. E uma coisa interessante quando você fala, né, sobre gestão de pessoas numa empresa, vejo que a maioria das empresas é o que mais elas têm dificuldade, né, que é de acompanhar não só o processo de onboarding de um novo colaborador, mas também construir etapas para quem está 1 ano, 2 anos na empresa, 3 anos, né? Hoje vocês têm esses tipos de planos de carreira dentro da empresa para a pessoa vislumbrar um crescimento, alcançar novas etapas, não só metas? Como é que é isso hoje? E eu queria até aproveitar, pegar um gancho aqui na pergunta, saber como é que vocês estão trabalhando hoje. É híbrido, remoto, é tudo presencial? Como é que funciona isso hoje? Na questão do modelo, a gente adotou o híbrido, onde a gente preza porque as pessoas vá 3 vezes na semana.
Por qual motivo? A gente entende que a conexão ela é importante. Estar perto das pessoas, até mesmo para resolver um problema de um cliente, é muito mais rápido. Então, você está lá atendendo um cliente. Pensa, nós temos cliente no Brasil inteiro. O cliente está lá no chat do suporte para poder atender. Não consigo resolver, até eu chamar o cara lá no aplicativo, no Slack da vida, chamar alguém para... Cara, demora muito tempo. Então, a gente entende que o cara saiu da cadeira dele, vai lá no time de TI, ou vai lá no financeiro, ou vai em qualquer pessoa lá, resolve muito mais rápido. Então, para a gente isso é muito importante e para poder fazer outras coisas, como um dos rituais que a gente preza muito, que é comemorar conquistas. Então, segunda-feira, que foi o que aconteceu, que a gente ganhou o prêmio do Great Place to Work, as pessoas estavam na empresa para poder comemorar. Então, isso faz uma diferença para a gente, né? Hoje são quantos colaboradores? Aproximadamente. Uns 90, mais ou menos. A gente já chegou próximo ali do 100. Mas para poder fazer essa gestão, né, o que é o que a gente olha no final das contas? Como é que eu faço para poder acompanhar ao longo do tempo? Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre plano de carreira, pensa o seguinte: hoje a gente tem os fundadores, né, os diretores, vamos dizer assim, né, que de alguma forma conseguiram construir lideranças. Então a gente tem várias áreas lá e toda área tem um líder. Para que essa cultura nossa seja permeável, a gente precisou treinar essas pessoas. Então essas pessoas, hoje, elas são o que eu chamo de guardião. Esse cara é o guardião da nossa cultura lá. Eles conseguem transmitir isso. Quando a gente vai falar sobre plano de carreira, eu sempre falo o seguinte: é difícil eu falar assim, é difícil eu criar um plano de carreira dentro de uma empresa que está em crescimento, né, que a gente continua em crescimento, se eu não sei o que você quer. Lá, a gente tem alguns cargos estruturados que são... Eu tenho um cargo estruturado lá no marketing, porque eu sei que aquela função precisa ser feita. Eu tenho uma função de vendedor, eu tenho o cara que faz o financeiro, tem várias funções, o cara do suporte, o cara da tecnologia, eu tenho algumas funções que elas são... já está organizado, a gente sabe que a gente demanda. Agora... Eu não tenho, a gente até então não tinha nem esse cargo, mas tem uma pessoa lá que ele é um analista de de inteligência artificial. Ele treina uma inteligência artificial. Que dia que eu ia pensar, que eu ia num plano de carreira falar assim, não, eu vou criar um cargo aqui para você que vai ser gestor de inteligência artificial. Jamais ia imaginar. O que a gente faz? É assim, o que você quer para sua carreira? Então, uma das pessoas, por exemplo, que é o cara que eu treinei para me ajudar hoje, eu sou responsável, né? Fala de CEO, mas eu falo que eu sou responsável. Qual que é a minha responsabilidade? É cuidar da área de clientes, da parte de aquisição, que são a parte de vendas lá, e da parte que a gente chama de sucesso do cliente, que é o pós-venda, ou seja, gerir todos os nossos clientes lá. E aí o Rafa, que é o cara que trabalha comigo lá, ele falou, cara, eu quero conseguir trilhar essa carreira. Então o cara tinha um processo definido. O que era o meu papel? Conseguir que ele atingisse esse objetivo. Então, o que a gente fez? A gente fez um plano de longo prazo para que, primeiro, ele fosse gestor da área de vendas, depois da área de venda, ele pudesse dar suporte para pessoas que estavam próximas a ele lá, depois ele passa a pegar a área que a gente tem de CS e ele começa a ter uma visão maior. Mas ele tinha uma vontade e falou, cara, eu quero cuidar de receita na empresa. E esse cara lá já tem 4 anos nessa função, nesse período que ele está lá, ele conseguiu passar por cada uma dessas etapas. Mas por quê? Porque estava claro. Agora, tem pessoas que falam, pô, eu quero um cargo melhor. Eu falo, mas o que você quer fazer? Eu preciso te ajudar. Porque a gente já teve, por exemplo, o cargo de infraestrutura, quando a gente começou, quem cuidava de infraestrutura? A gente. A gente cuidava dessas coisas. Aí chegou uma hora que alguém falou, não, deixa que eu faça essa parte aqui. Não, deixa que eu cuide disso aqui. O cara foi lá e ele mesmo pegou. A gente falou, pô, tem demanda para isso, vamos colocar um cargo específico. Colocou um cargo específico lá. Treinar os atendimentos, né? A gente tem hoje uma inteligência artificial que faz o atendimento do suporte. Então, a gente tem lá 1/3 da base que é atendido pela inteligência artificial. Eu preciso de alguém para treinar. Inteligência artificial, você precisa treinar. Tem pessoas que estão lá treinando a inteligência artificial. Eu tenho um cargo para isso? Não, nunca tive um cargo. E nem sonhei em ter um cargo para isso. Mas com o tempo vem. O que a gente está fazendo? Eu dou oportunidade para uma pessoa que fala assim, não, eu quero fazer isso. Se ela falar, eu quero fazer, sei lá, eu quero ser gestor de franquia de ótica. Aí eu falo, cara, eu não tenho esse negócio aqui dentro. Mas talvez eu tenha um cargo de parcerias. O que é parceria? Pô, você vai conectar com todos os agentes do ecossistema de óticas aqui e aí você vai conseguir fazer esse cara gerar oportunidade pra gente. Te interessa? Pô, interessa. Então eu vou te formar para poder fazer isso.
Então, esse é o nosso papel lá dentro. Então, a gente não tem uma trilha correta, que é o mesmo caso da startup. A startup ela não tem um caminho pré-moldado ali, né? Você vai poder, por exemplo, você fala, não, vou fazer um planejamento de 3 anos de crescimento de empresa. Você vai falhar ali uns 6 meses mesmo, né? É, pra você ter um rumo. Então, eu acho que o que a gente sempre faz ali, né, é conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem no conhecimento que ela tem, na habilidade e também no que ele quer fazer. Se eu consigo ajudar, a gente vai fazer. Se eu não conseguir ajudar, eu vou abrir porta. Porque é isso que a gente tem que fazer. Também não é o cara só trabalha aqui na empresa. Não, a gente tem que ajudar também. Né? E dentro desse tempo, né, que você teve na IP Digital, e óbvio, pode ser antes também, qual o dia que você vê que foi o seu dia power? O dia que você teve mais alegria ou energia? Ou, nossa, eu tô adorando isso aqui, ou eu nunca imaginei que eu viveria esse momento. Teve esse dia na sua vida, seja profissional, pessoal? Conta pra gente um pouquinho qual foi esse dia que ficou marcado assim, no coração, nem na memória não foi. Eu acho assim, o empreendedor, ele é a montanha-russa, né? Então você tem, acho que talvez mais baixos do que altos, né? Então, acho que eu tenho alguns momentos que para mim são bem marcantes, né? O ritual que a gente comemorou dos primeiros 1.000 clientes, eu acho que foi um dia marcante para a gente. Por quê? Porque se provou que a gente conseguiria ir mais longe. Eu acho que foi um grande marco importante para a gente. Um outro marco também foi quando a gente, a Endeavor, né? Que tem um programa do Scale Up, a gente foi aprovado também no programa da Scale Up, que foi em acho que 2018 para 2019, mais ou menos. Isso foi também para a gente, cara, a Endeavor aceitou a gente como uma startup que ia ajudar a gente a acelerar, e foi um outro momento que foi divisor de águas para a gente lá, porque abriu muitos caminhos que fez a gente estar no estágio que a gente está hoje. Principalmente pelas pessoas que conectaram a gente até o momento que a gente vive hoje. Então, eu acho que sim, a parte da Endeavor, eu acho que foi um negócio bacana. Talvez o maior baixo que para mim foi o impacto que foi a pandemia. Para mim foi uma coisa assim, eu acho que eu nunca imaginava que ia viver como empreendedor aquela situação, porque você imagina que você tem... a gente estava num ritmo de crescimento, a gente tinha mudado de sede, a gente tinha comprado coisa nova, alugado um negócio gigante, tinha feito uma festa do carnaval e uma semana depois estava fechada, a galera estava tudo em casa, você não sabia o que ia acontecer. E você tinha na responsabilidade um punhado de vida. Praticamente 100 pessoas. Esse foi talvez isso por 4, 5. Exatamente. E aí quando a gente faz algumas decisões difíceis, né, como empreendedor, né, e até mesmo a Endeavor ajudou a gente na época lá, que olha, você vai ter que reduzir o quadro porque você não vai ter caixa. Você não sabe até onde esse negócio vai. E quando a gente passou por esse momento de desligar, assim, para mim foi um dos piores dias da minha vida mesmo. Por quê? Porque eu estava fazendo um negócio contrariado. As pessoas que estavam sendo desligadas lá, elas estavam, tipo, arruinadas. E ela fala, mas por que você não... Todo mundo, tipo, justificativa para achar que estava certo. E eu sempre falo, cara, eu não consigo... absorver fazer isso, né? Tipo, eu tô aqui para salvar os outros 2/3 da galera que continua no barco aqui, né? Era um negócio muito difícil. Esse para mim também eu acho que foi um dia muito de energia muito difícil, né? Mas que deu energia pra gente também mudar um pouco isso ao longo do tempo. Foi uma poda, né? Depois vir mais forte. E eu acho que talvez o mais recente, talvez os 2 últimos mais recentes, foi quando a gente vendeu a empresa. E isso pra gente, eu acho que foi um grande marco. Eu acho que a questão de você falar assim, o que é ter sucesso, né? Eu acho que cada um tem o seu conceito de sucesso. Quando você fala que vende a empresa, obviamente que você vai olhar para as questões financeiras, mas, cara, é um marco numa vida do empreendedor. Quem que é as pessoas que... E aí você vai olhar para a startup, né? Quantas startups que nascem, que passam 6, 7, 8 anos aí crescendo e tem a possibilidade, por exemplo, de fazer uma venda. E depois a gente participar do IPO do grupo que comprou a gente, que eu acho que isso para mim, assim, você olha para Uberlândia, né? Tipo, não tem uma empresa em Uberlândia que participou do IPO, né? E a gente ter a oportunidade de participar desse dia lá, assim, foi muito único pra gente. Sempre esteve no radar de vocês vender a empresa? Nunca esteve no radar. Olha aí. E como é que isso surgiu? Conta um pouquinho para nós. Quem que é esse grupo, financeiramente falando, que por trás, que hoje está
como o sócio o dono, proprietário da empresa. Assim, por que nunca esteve no radar nosso de querer vender a empresa? Porque quando a gente montou a empresa lá atrás, a gente percebeu que a gente começou a tracionar, o plano de negócio que a gente errou era um plano que a gente precisava captar mais dinheiro. E a gente percebeu que a gente começou a não precisar mais do dinheiro, por exemplo, de um outro investidor. E a gente falou, se eu consigo crescer com as próprias pernas, por que eu vou entrar na jornada que a startup faz, que é busca um fundo de investimento, pega dinheiro, aí você precisa crescer rápido, aí você pega mais dinheiro. Tinha passado esse time, né? Exatamente, porque a gente passou a estar maior do que a gente esperava. Então a gente falou, não preciso mais dessa grana aqui, vamos continuar crescendo. E nem queria fazer equity também, nada. Não fazia sentido pra gente mais. Por quê? Porque a gente já tinha uma empresa que já dava resultado, né? Então a gente, no final do ano, a gente já tinha dinheiro e a gente usava esse dinheiro para reinvestir, para crescer, né? E aí quando a gente olhou, falou assim, cara, beleza, é uma empresa bacana e talvez a gente pode até, no futuro, viver de dividendo, que poderia ser um negócio muito bom. Só que o que aconteceu ao longo dessa jornada? A gente participou da Endeavor. A Endeavor tem aquele programa lá do Day One, que eles levam para São Paulo. E aí, enfim, histórias inspiradoras e tal. E você vira uma vitrine, né? Você tá lá, você acaba virando uma vitrine. E aí uma empresa que tava lá, chamou a gente para poder conversar e a gente começou a conversar e tal. E o cara falou, tem interesse em comprar. E a gente falou, mas a gente nunca tinha pensado em vender. Por que isso virou o gatilho pra gente? Porque a gente falou, cara, se a empresa que veio conversar com a gente tem interesse em comprar, talvez tenha mais comprador. E a gente falou, o que isso faz? Faz talvez a gente olhar para uma coisa que a gente não estava olhando. A gente estava fazendo um negócio para ser nosso, talvez para ad eterno, porque estava bom, estava prosperando, estava crescendo, mas talvez poderia ter uma outra saída melhor. E aí foi quando a gente olhou para isso, enfim, a gente conversou durante um tempo lá, não fez muito sentido pelas condições do negócio, queria comprar só metade da empresa, não era interessante para a gente ia perder autonomia, e isso para a gente foi o que a gente tomou como partido principal quando a gente fez a condição com a Nuvini. E aí a gente percebeu, vamos buscar no mercado, estrategicamente, se existem mais compradores. E aí a gente passou a olhar para o mercado, olhar para isso, e a gente tinha algumas possibilidades de pessoas empresas para poder comprar. E no meio da pandemia apareceu o Pierre, que é hoje o CEO lá da Nuvini, por uma conexão de um amigo meu. Então, a importância das conexões que a gente tem, que falou, cara, o Pierre está com uma tese de comprar empresas que geram resultado, ou seja, está comprando a receita da empresa, vocês estão num tamanho bacana, eu acho que vale a pena vocês conversarem. E aí a tese do grupo da Nuvini, que é juntar várias empresas, não necessariamente com o mesmo segmento, ou que tenham conexões, ou que gerem sinergias, mas está comprando a receita, com o objetivo foi o que ela fez, que é abrir o capital, que fez o IPO, né, com a possibilidade de fazer mais aquisições. No caso do IPO público. Sempre na área de tecnologia que eles atuam? Sempre na área de tecnologia. Aí o negócio tem que ser uma empresa que trabalha no B2B, que é SaaS, né, que tem um modelo de recorrência, e na tecnologia para poder aquecer. Então, tem essa tese para poder fazer isso. E aí eles fizeram isso ao longo do tempo, e o objetivo sempre é esse, né? Fazer aquisição, comprar mais empresa e para poder valorizar o grupo. Mas agora tá tudo tranquilo, próxima etapa isso já que tá eu quero rodando, saber. né? Não, mas eu quero perguntar para ele quais são as perspectivas. E uma coisa que fica martelando aqui na minha cabeça, eu tô te ouvindo, querendo te perguntar isso há muito tempo. Vocês focaram em ótica, cresceu muito. Vocês nunca pensaram em ter outro tipo de segmento para atender? Tem essa perspectiva para não depender só de um segmento? Então, a gente chegou a ter. Tá. Até 2018, a gente olhou e falou assim, a gente olhava para o mercado de ótica e falou, o mercado de ótica, ele não é tão grande quanto a gente imaginava. Mas hoje ele é muito maior do que naquela época, muito maior, mas é porque eu ia te perguntar isso, se você tem alguns dados para falar para nós, como é que é esse mercado de ótica? Hoje, não é o mercado assim, ele não tem um órgão que consegue regulamentar e contar exatamente. Tem alguns que fazem isso. A gente tem uma estimativa de aproximadamente 40 mil óticas no Brasil.
com base em algumas informações que a gente tem, com base nos dados, com base cruzando dados que a gente tem, enfim, de bases de CNPJ e tal. Então, a gente entende que a gente tem ali aproximadamente 40 mil óticas. A gente com 6.200 clientes tem 15% do mercado. Então, a gente ainda tem muito para poder crescer. Quando a gente fala de competidores, a gente vai olhar para as grandes franquias, né? Você pega lá, Ótica Carol, 1.000 óticas. Ótica Diniz, 1.000 óticas. Chili Beans entrando nesse mercado lá, agora com óticas. Quantas grandes franquias tem? Quantas marcas de grandes franquias, igual essas falam, mas não chega a 10? Não, nem isso não. Deve ter 4, 5 no máximo. Você pega Carol e Diniz, que são os grandes aí. Chili Beans está entrando também nisso aí, no mercado, mas vai converter as lojas de armação solar em óticas. E você vai ter pequenas franquias. Aí tem várias franquias que tem espalhado lá. E tem os competidores nossos que vendem para algum deles. Se você somar todo mundo aí, não dá gente. Aí. Então, se você pegar todo mundo, Ótica Carol, Diniz, concorrendo lá, não dá gente. Aí, se você somar esses dois, cara, ainda não tem mercado competitivo. Igual você disse, a história dele parece bastante com a do Davi, Demais trazendo essa questão, né? Mas, professor... Mas isso é inspirador para quem nos vê e nos ouve. Porque ele fala assim, um fez isso em farma, outro fez isso em ótica. Eu preciso encontrar um segmento para eu fazer isso. Encontre o seu segmento. Olha, a gente já tem da farmácia, a gente tem da ótica. Precisamos de vocês nos segmentos auxiliando as empresas, hein, professor? Sim, sim. Gente... Gostou hoje televisão é tempo, a gente tá apertado com o tempo aqui, né? Gostou hoje do episódio, professor? Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com ele. Pergunta não falta. A gente vai ter esse segundo episódio, inclusive, não só com ele, com vários aí, que ficou vários assuntos pra gente poder conversar. Sim. Vamos fazer essa segunda temporada. Né? Igual aquele Masterchef 10 anos, né? Traz todo mundo de volta, né? E spoiler, né? Spoiler é que nós temos um evento aqui na UFO, na FAGEM, que você já deve ter ouvido falar, que é o EGEM, Encontro de Gestão e Negócios, que nós estamos completando 10 anos agora do EGEM. Pô, eu falei de Masterchef 10 anos, deu certo. 10 anos, e eu já tinha conversado com o Paulo da gente fazer uma série, igual a gente está terminando contigo, essa série, fechando, do Uber Hub, nós vamos fazer uma série do EGEM 10 anos, vai ser legal. Onde nós vamos trazer de volta aqui na UFO todas as pessoas que participaram ao longo dos anos. Ô, Roberto, deixa aí suas redes sociais, o pessoal te seguir. Eu no LinkedIn, Roberto Viana, Instagram, Roberto Viana, tudo é Roberto Viana. Tudo né? Roberto Qualquer Viana, lugar buscar no Instagram Roberto da IP Digital. IP Digital, IP.digital, o SS Ótica, que é o nosso software, programa para óticas, né? E o objetivo, assim, a gente gosta bastante de compartilhar, gosto muito de poder contar essas histórias aqui, porque eu acredito que isso ajuda a inspirar outras pessoas. Eu te falei, né? A gente teve um negócio de pet que a gente desistiu no meio do caminho, né? Mas a gente vai continuar em ótica exatamente porque ainda um mercado muito grande e a gente sabe que a gente ainda consegue crescer mais. Tem uma meta aí dos 10 mil, ainda chegar nos 10 mil aí. Muito obrigado, quero agradecê-lo, porque ele foi extremamente gentil, nós tivemos uma dificuldade de agenda, voltou, não sei o quê, sempre muito solícito. Agradecer por compartilhar a sua experiência. E depois eu quero ir lá fazer uma visita na IP Digital presencialmente, vamos? Vamos, e eu até quero te pedir, eu tenho pedido pro pessoal. É verdade. Uma visita para os nossos alunos de gestão da informação. Claro, é um prazer em poder receber todo mundo lá. Pessoal, acabamos de falar com ele, que é COO da IP Digital, uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no estado de Minas Gerais. Gostaria demais de agradecer a sua presença, Roberto, no dia de hoje. Espero que a gente possa ter aí um segundo round, inclusive com os outros sócios. Acho que vai ser bem interessante também, pra gente poder contar um pouquinho de apertos que vocês passaram, mas de sucesso que vocês conseguiram, tá? Prazer ter te recebido aqui. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Assim, eu acho fantástico poder compartilhar. As pessoas que estiveram aqui também têm uma grande admiração. E parabéns pelo trabalho, que eu acho que inspira muita gente isso. Agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do nosso Power Mind. Se você obviamente gostou, curtiu, não esqueça de dar o joinha no nosso episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque você sabe que o YouTube não entrega pra todo mundo se você não ativar aquele tal do sininho, né? O algoritmo tá aquela loucura. E é óbvio, não esqueça de compartilhar pros seus amigos e familiares mais esse episódio. E
professor, gente, dessa série agora, Uber Hub, não vai ter surpresa mais do próximo convidado. Não teremos, mas se Deus quiser, virão outras surpresas. Voltamos com a nossa próxima série em breve, talvez a série do Egen, ou talvez umas séries que eu e o professor estão conversando aí, umas surpresas que vocês vão ver aí, viu? Obrigado a todos vocês e até mais.